componente genético, ele existe nas doenças mentais, né, nos transtornos mentais, mas ele não é determinante. Por que que ele existe? Porque nós temos que pensar o seguinte: nós carregamos informações de todos os nossos antepassados, né? Então, assim, a gente tem aqui vários genes que a gente não sabe o que vai acontecer. E eles podem ser ativados por fatores externos, né? Como, por exemplo, situações de estresse. Isso já foi até muito visto, né, nesse modelo que eu estava falando, do diatres estresse, que é relativo também a como que a pessoa lida com estresse. Talvez alguma situação que seja estressante para você, para mim, por exemplo, pode não ser tanto, entendeu? Mas isso vai fazer uma diferença. Aquele que tem um fator, um estressor, um estresse muito intenso, aí pode desencadear aquela doença que ela tem vulnerabilidade. Estava adormecida, né? E ele ativa o gatilho para isso. E aí é importante a gente falar, quando está falando de estresse, né, para quem está nos assistindo aí, quando fala estresse, todo mundo pensa assim, só em coisas ruins, né? Mas estresse não é só coisas ruins. Coisas boas também geram estresse. Só para você ter uma ideia, uma pessoa, por exemplo, que recebeu uma promoção no trabalho, não é bom? É lógico. Ela pode ficar estressada com isso. Isso pode disparar um gatilho nela de um transtorno mental. Exatamente. Como ela lida com isso aí, pode desencadear aquilo que ela já tem mais tendência. Vamos supor, é mais ansiosa, tem tendência a um pânico, transtorno do pânico. De repente a pessoa começa a ter um pânico, né? Porque, mas tá tudo bem, eu recebi até uma promoção, ou mesmo um quadro depressivo, né? Que você imagina falando depressão só para quem não está legal, talvez, né? No trabalho ou financeiramente, mas não é isso. É como que a pessoa lida com essas situações. Então, outro exemplo que a gente pode dar de eventos positivos, né? Porque já foi feito até um estudo, tem uma escala, né? Um estado de escala sobre os fatores psicossociais e que se a gente pudesse mensurar nessa escala de 0 a 100, para a maioria das pessoas, né, assim, o que é mais estressante é a perda, por exemplo, de uma pessoa próxima, por exemplo, do marido, da esposa, do pai, da mãe, né? Esses são os fatores que mais assim, atingem 100 pontos nessa escala. Mas só para você ter uma ideia, na metade dessa escala tem o quê? Casamento, gravidez, não são eventos positivos? Sem dúvida. Né? Entanto, E aí, né? no entanto... Até mesmo os cuidados, né, para os filhos. A gente viu bastante mães, na verdade, no nosso cotidiano, na farmácia, a gente recebia várias mães com transtorno, né, Jaque? Justamente por não conseguir administrar as crianças ali enclausuradas. Isso foi, como você falou, né, foram ativando vários gatilhos e as pessoas foram, de fato, surtando, né? Fala pra gente, doutora Alessandra, até um pouco sobre essa sua experiência aí no consultório, como é que as pessoas, porque o psiquiatra, né, doutor Valdir, não é o médico que a pessoa... Na verdade, existe um preconceito, a gente vai falar sobre isso depois, né? Isso. Até chegar aí no psiquiatra. Até chegar no psiquiatra. Então, existe uma força maior que a gente trouxe você aqui, porque isso respinga lá no ginecologista, ele né? Ele estava falando dessa coisa do casamento, de filho. Eu imagino. Eu tive uma paciente que o marido... Ele, jornalista, trabalhando em Vitória, morando em Vila Velha, não atravessava mais a ponte, teve pânico porque descobriu que ela estava grávida. E aí ele ele não conseguia atravessar a ponte. É uma coisa boa, né, doutor Valdir? Tá vendo? Era uma coisa boa e ele não conseguia atravessar a ponte por trabalhar. E aí ele queria um atestado. Eu falei, mas como é que eu vou te dar um atestado se a sua mulher está grávida e você não pode atravessar a ponte? Ele teve Mas você vê, né? A dor dele de querer o atestado, na verdade, era o transtorno mental que ele estava apresentando naquele momento pelo pânico, né? E a síndrome do pânico, quando ela bate, né, na portinha, ela bate de verdade, né? E ainda, talvez, algo muito negligenciado também, né? Porque é um cume de ansiedade que a pessoa está vivendo. E aí... Até que ponto que nós estamos muito pouco atentos a tudo isso?